Eu simplesmente fiquei olhando pro teto, sem saber o que fazer quando eu terminei de ler esse livro. A família Hope tem um passado aí cheio de segredos. Por trás aí de uma fachada de uma família bem resolvida e funcional, existe aí um passado que todo mundo quer esconder. Até que acontece um massacre. E deste massacre, meus amores, acontece muita cagada. Eu simplesmente terminei essa leitura, fiquei olhando pro teto, um século, para digerir tudo o que eu tinha lido. Eu devorei esse livro assim, igual um flash, porque é uma leitura que prende, desde o início até o final, pelo desenrolar aí da história. É uma história com muitas camadas, muitas coisas, então é preciso ter bastante atenção aos detalhes. Eu diria que esse seria um suspense leve, se existisse uma escala de suspense leve, médio e super suspense. Eu diria que seria um suspense leve, mas eu adorei muito essa leitura. Ele não prometeu nada e entregou muito, porque eu fiquei simplesmente viciada. A leitura, ela faz a gente sentir como se a gente fosse a protagonista, a Kitty, no caso. Assim como ela tem toda a curiosidade em querer descobrir as coisas que aconteceram e vem acontecendo, e o final simplesmente é chocante, e eu acredito que o que ela sente também no final é o mesmo que a gente sente depois de ler esse livro. Teve momento que eu gritei, que eu queria jogar o livro na parede, e o final, os plots, porque é uma história que envolve muitas camadas, e nessa história todos os personagens têm seus finais. Isso que eu achei muito interessante nessa leitura, porque assim, tem livros que são de suspense que simplesmente deixam alguns personagens de lado e esquece que eles existiram. Mas nesse não, todo mundo tem um final, até o cozinheiro Ark, que inclusive tem um pouquinho do meu coração. No final eu chorei. Eu chorei porque eu ia ficar com saudade, inclusive estou, das sensações que esse livro me despertou. E aí, já leu esse livro? Se ainda não, eu recomendo que leia. Principalmente se você quiser iniciar na história do suspense, esse é um livro super leve para isso. Tem algumas coisas aí que eu não consideraria leve, mas ele não é um livro tão difícil de decifrar. Quem já leu Verity, da Colleen Hoover, vai entender o porquê que a gente fica tão intrigado com a Lenora, que é a cadeirante. Quando eu vi que era uma cadeirante, eu já fiquei intrigada de cara com ela, porque depois de ter lido Colleen Hoover, de cara eu já logo pensava, nossa, essa mulher tá fingindo. E aí depois, não, ela não tá fingindo, pobre coitada. Mas aí vem um final assim. Eu imaginava algumas coisas, mas quando chegou o final não era nada do que eu imaginava. O que eu imaginava não chegava nem perto. O livro tem uma estrutura dividida entre os pensamentos da Kitty e as cartas datilografadas de Lenora Hope. Se assim posso dizer, Lenora, né? Eu diria que esse é um suspense com um tonzinho de fofoca, uma coisinha de família e tal. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu gostei muito, foi o autor ter dado ênfase aí na vida de cuidadores de idosos, que são um público que a gente não costuma ver muito em livros. Isso foi uma coisa que eu gostei muito. A linguagem do livro é super simples, acessível, eu diria que básica, aquela coisa do nosso cotidiano usual. Então ele super te familiariza, né, com o livro. Isso faz com que a leitura flua muito melhor. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, comenta aí embaixo se você já leu esse livro, se você se interessou, se você achou interessante, qual a sua opinião em relação a esse livro. Beijo!